Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Mateus 25, 6. Meus ouvintes, vamos falar sobre saíram ao encontro do esposo. A gente tem que saber quando foi a meia-noite. A gente pode ler, e você pode ler várias mensagens do irmão Brana, e você pode saber através da ciência. E lá atrás eram 3 minutos para meia-noite, chegou um ponto de 1 minuto para meia-noite, mas eles nunca souberam do lado espiritual. O lado espiritual era o cumprimento da palavra de Deus no dia do profeta. Você saber que aquela era a hora da meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. A gente tem a meia-noite no Brasil, mas é uma profecia, certo? Mas a verdadeira meia-noite, que foi a vinda do Senhor como Filho do Homem, para cumprir Mateus capítulo 24, 36 em diante, isto cumpriu no tempo do profeta. Então a meia-noite não é agora. Se alguém anuncia aí a hora da meia-noite, a gente só anuncia quando é a profecia. Mas falar da hora da meia-noite como um homem vindo para mostrar o esposo, não. A hora da meia-noite foi no tempo do profeta. Agora, sabe por que eu prego isso? Porque eu creio no profeta. E eu tenho esse parágrafo aqui para me sustentar, porque depois da revelação dos selos, irmão Brana deixou isso para nós na festa das trombetas 240. Ele diz: a hora da meia-noite está aqui, amigos, sobre nós. Então, eu não posso dizer que a hora da meia-noite ainda está para frente, está por vir. A hora da meia-noite foi a hora que as virgens tomaram suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, mas não encontraram o esposo. O esposo, como diz o irmão Brana, é a palavra revelada. Eles querem um esposo, eles querem encontrar um homem, mas é a palavra revelada no homem. E eles sempre pensam, todo crente pensa, que encontrar o esposo é encontrar Jesus. Mas é Jesus num homem, filhos. Você não vai ver mais aquele Jesus aqui. Aqui na terra ele fez o trabalho, ele voltou ao Pai, sua condição de origem, para que ele pudesse no dia de Pentecostes estar na igreja. Mas agora, nesse tempo de revelação, no tempo do profeta William Branham, era o tempo da meia-noite, a hora da meia-noite. Isto é, a igreja está de uma forma escura e Deus está vindo nesse tempo. Tudo está escuro. Mas quando foi? Na América do Norte, em 1963, isso foi cumprido e as pessoas estão esperando estas coisas ainda cumprir. Alguém está esperando ainda aparecer as virgens, as 10 virgens, para sair ao encontro, já apareceram. Daquele tempo do profeta para cá, que veio a mensagem pentecostal, e logo a mensagem do profeta, aquele era o período da meia-noite. Estavam vindo todas estas para poder encontrar o esposo. O que mais fala em esposo, em arrebatamento, você sabe que eram os pentecostais. Mas aí chegou o esposo.
Eles não viram, e elas, denominações, não puderam ver o esposo. O esposo era simples, Deus estava numa carne, com um novo nome, para poder mostrar para todos nós sobre esta vinda. Eu estava pensando nisso porque uma pessoa estava numa eloquência falando da vinda. Mas se ele soubesse que a vinda tem um processo, você não pode ter a vinda, que é o rapto, sem ter a vinda do Filho do Homem, em Mateus 24, 36. Você precisa desta vinda de Mateus 24, 36, aquele dia e hora que ninguém sabe, para depois você ouvir aquela mensagem, porque ninguém sabe, o povo está na escuridão, é meia-noite, é a hora da meia-noite. Aí eles saíram ao encontro do esposo, mas não acharam o esposo. Você sabe que toda esta parábola vai mostrar isso. Eles não acharam o esposo. À meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Mas elas já tinham saído e não encontraram o esposo, que era a revelação que não foi podido dar durante 7 eras da igreja. Você sabe, nós temos 7 períodos da igreja, mas são 7 períodos que aconteceu, mas não podia ser revelado o que aconteceu no dia, senão nos dias da voz do 7º anjo, porque eram os dias da vinda do esposo. E aí as pessoas deviam ter saído ao encontro do esposo, encontrado o esposo, a palavra revelada na América do Norte, mas não encontraram. Você, crente, você está esperando Jesus? Que jeito? Se você espera Jesus vir nas nuvens, da forma que te foi ensinado, você nunca vai ver isto. Jesus primeiro tinha que vir como Filho do Homem, para poder preparar um povo, dar uma mensagem, uma revelação que estava escondida por 7 eras da igreja, 2 milênios, revelando aquela palavra, e ao revelar aquilo, daria para a igreja, para a esposa, fé de rapto. Você não pode ter fé de rapto sem ter a mensagem do esposo, certo? O esposo é que dá uma mensagem de fé de rapto. E fomos convidados a sair ao encontro do esposo. Por que vocês não preocupam muito com ele? Por que não preocupam muito com o esposo? Sai ao encontro dele. Por isso a Bíblia diz em Apocalipse 18, 4, sai dela, povo meu. Sai ao encontro do esposo, e sabendo que tem este processo, vinda do Filho do Homem, completando com o rapto, vinda do Senhor, certo? Você pode falar da vinda do Senhor naqueles dias, também de Mateus 24, 36, por quê? Porque a Bíblia fala da vinda do Filho do Homem, que era a vinda do Senhor. Mas era o Senhor vindo em carne. Agora nós estamos esperando Ele vir arrebatar a igreja. E isto será de uma forma fora dos olhos do mundo. O mundo não verá isto, porque o mundo não pôde ver quando o esposo apareceu. Eu digo mundo religioso. E você sabe que nem mesmo o povo do Tabernáculo Brana viu. Irmão Brana falou o que tem acontecido esta semana. Duvido que alguns de vocês tenham visto isto. Ninguém viu. Aquilo era a mensagem do esposo para preparar a esposa, para ela sair ao encontro do esposo, que é a palavra revelada.
A mensagem que estava escondida, 7 períodos da igreja que estavam escondidos, tudo aconteceu durante 7 períodos. Tivemos 7 eras, tivemos 7 homens, que eram 7 anjos, mas ninguém sabia o nome deles. Mas nos dias da voz do 7º anjo, a Bíblia diz que seria revelado o segredo, o mistério, e foi revelado o mistério de Deus que estava escondido. O 7º anjo fez isso. Vocês que esperam o 7º anjo, ele já fez isso. Ele não vai voltar para fazer mais isso. Ele já fez. Vocês esperam uma coisa que não vai acontecer mais. Vocês deveriam entender que vocês saíram, mas vocês não obtiveram o azeite. O azeite é a palavra revelada do dia. Se vocês tivessem obtido a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões no tempo do irmão Branham, vocês tinham obtido o azeite. Mas vocês não obtiveram. Vocês simplesmente tiveram a mensagem do irmão Branham como sinais, maravilhas, cura divina. Mas vocês nunca tiveram a mensagem do profeta como a revelação, que era a coisa mais importante de você sair de todos os ramos denominacionais e encontrar o esposo. Até hoje vocês estão em busca do esposo e não encontrou, porque o esposo já veio, que é a palavra revelada. Agora só falta ele vir arrebatar essa esposa que ouviu e ouviu. Viu? Porque Deus operou naqueles dias na América do Norte, mesmo que os americanos não viram, mas o eleito viu. Ali tinha eleito no tempo do irmão Branham, tinha eleito que viu e dormiu, foi embora, como o irmão Branham também. Agora, do irmão Branham para cá, cadê os eleitos que podem sair ao encontro do esposo? Isto é, sair ao encontro da palavra revelada. Mas fala para eles em selos para você ver. Diz, não, você começa a mexer em muito mistério. Eva começou a procurar mistério e caiu. É interessante, mas se você hoje não encontrar o mistério, você cai. A coisa é diferente hoje. Eva estava atrás de conhecer e ela caiu. Hoje a igreja não quer conhecer, porque ela é rica, abastada, ela não precisa de coisa alguma, ela é uma Laodiceia. Ela então não quer conhecer, e é nisto que ela cai. Eva trouxe morte por conhecer. A igreja hoje traz morte por não conhecer. Hoje ela tem que conhecer os selos, conhecer a revelação, ter encontrado o esposo, que é a palavra revelada, e ela não tem conseguido isto. Você sabe, sem os 7 trovões, ninguém vai no arrebatamento. Então a gente escuta pregadores emocionado, falando da vinda do Senhor. O irmão Branham diz que a única coisa que falta para cumprir nesses dias finais é a vinda do Senhor. Eu não espero outra coisa senão a vinda do Senhor. Ah, se você soubesse o que o irmão Branham estava pregando, que você está esperando aqui uma coisa, quando o irmão Branham, naqueles dias que pregou a segunda vinda de Jesus Cristo, pregando uma mensagem antes da revelação, e depois a vinda aconteceu, e ele diz, vigie bem o 7º, é a vinda do Senhor. Foi